Na Rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo. ZLZN, a rádio do site imediato. Aqui é o governador Wilson Lima, você está ouvindo a ZLZN. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo prazer de crescer. É porque a mãe água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Banana, cupuaçu, tapereba, só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque a mãe água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Cano, tama e bicho na tapauá, Anorimaué, Enxuta e Amatura, Nhamunda, Beluri, Capiranga, Parintins, Novo Lindo, Humaitá. Só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque a mãe água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Pirapitinga, Surubim, Curimatã, Piranha, Bodó, Pacu e Araçá, Tambaqui, Matrixã, Sardinha, Pirarara, Tucunaré e Apapá. Só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Um bom dia, uma boa tarde, uma super boa noite a todos que estão acompanhando mais um episódio do podcast Amazonas Incrível, um programa carinhosamente feito por pessoas apaixonadas pelo turismo. Eu sou Wilson Roger, seu agente de viagens pela Amazônia, e te convido mais uma vez a viajar comigo pelo estado mais lindo, maravilhoso, charmoso e com a maior biodiversidade do mundo. Sim, estou falando do Amazonas e da capital Manaus. Para os mais populares, Manaus, porque aqui nós puxamos o S. Estamos ao vivo diretamente pela rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo. E você também pode acompanhar esse podcast pelas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Anchor, e também pelas redes sociais ao vivo da Rádio ZLZN e do portal Imediato de Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre novos projetos turísticos no Amazonas. Vamos conhecer um pouco mais do projeto Zona Franca Portas Abertas e também do grupo Agências de Viagem Manaus,
AVN. E para nos ajudar nesse super bate-papo, estamos recebendo a coordenadora do projeto Zona Franca de Portas Abertas, Rosângela Lopes Alanes, membro do Conselho Nacional de Turismo. Ela é jornalista profissional, bacharel em comunicação social, né, com especialização em comércio exterior e mestranda em engenharia de produção pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, servidora pública concursada desde 2008, lotada na Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Empresariais da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. Representa a SUFRAMA no Conselho Nacional de Turismo e demais fóruns de turismo e cultura na área de abrangência da autarquia. Seja bem-vinda, Rosângela Alanes. Obrigada. Boa noite a todos. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, como você fala. Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, né, do projeto e qualquer dúvida aí a gente vai esclarecendo. Perfeito. Também estamos aqui, né, honrados em receber a ilustre presença da Andresa Viana. Ela é agente de viagens, né, proprietária da Mundi Viagens, é turismóloga de formação e pós-graduada, né. A Andresa Lima, ela também é coordenadora e administradora do grupo AVN. Seja bem-vinda, Andresa Viana. Obrigada, boa noite. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas em relação ao nosso grupo e para contribuir cada vez mais com o turismo do Amazonas e de Manaus. Já que estamos todos familiarizados, vamos começar com a coordenadora do projeto Zona Franca Portas Abertas. O que é esse projeto? Como surgiu? Qual é o objetivo dele? Eu tive a honra de ser convidado e participar de uma das edições, né, que foi em uma das empresas do Polo Industrial de Manaus, a Caloi, e fiquei maravilhado e surpreso pela ideia do projeto. E a dona Rosângela está aqui para falar um pouco mais, né, o objetivo, um pouco mais desse projeto. Fique à vontade. Tá bem. Então, esse projeto, inicialmente, ele é uma ideia do atual superintendente da SUFRAMA, né, que é o general Pouzin, e ele, quando veio para cá, assumiu a SUFRAMA, logo nos primeiros meses, ele comentou sobre essa ideia, né? A gente já tinha antigamente discutido alguma coisa da necessidade das pessoas e das empresas terem mais contato, né, das empresas com a sociedade e inclusive dos turistas que sempre têm curiosidade também, né, de conhecer a nossa forma de produção, né, e o modelo Zona Franca, que sempre desperta interesse por ser tão inusitado, né, que não seria a nossa tradição, assim, a população aqui do norte, tradicionalmente, seria uma cultura que vem dos ribeirinhos, que é de cultura na parte de agricultura e mais contato com a floresta, e na década de 60, no final da década de 60, aí veio esse projeto da Zona Franca de Manaus, as empresas foram se instalando, o projeto foi se desenvolvendo, né, que a princípio era mais o comércio e a agropecuária, que hoje em dia a gente já trabalha com agronegócio, na parte de mais cuidando da sustentabilidade. Não era o discurso na época, mas sempre tinha esse viés, né, os 3 pilares, que é a indústria, a agricultura e o comércio. E a indústria foi se desenvolvendo de tal forma que passou a ser uma parte, incorporou a nossa cultura, né? Então, as pessoas que moram aqui e as pessoas que nasceram e vivem aqui desde do final da década de 60 já têm esse contato com a indústria de produção, né? E a gente vê que isso, ao longo do tempo, o modelo Zona Franca já agora está com 55 anos. Então, ao longo desse tempo, isso incorporou a cultura local, né? É uma forma também da gente mostrar, quando a gente quer conhecer um lugar,
A gente quer conhecer a forma de produção e a forma de vida daquelas pessoas. Então, hoje a Zona Franca, além de ser a nossa forma do pilar econômico, né, do nosso estado, é a nossa forma de vida mesmo, que incorporou a nossa cultura, né? Agora imagina que muitas pessoas que não trabalharam no distrito, né, na Zona Franca de Manaus, vai poder ter essa possibilidade de conhecer, né, ali são várias empresas que compõem o Polo Industrial de Manaus, você conhecer não todo, mas parte do processo fabril, né? E na experiência que nós tivemos a convite da Amazonas Tour, da empresa estadual de turismo, né, que fomos recebidos pela dona Rosângela, e assim, para mim que nunca tinha entrado numa empresa na questão de bicicleta, né? Só tinha entrado numa empresa de motocicleta de polo em 2 rodas, já trabalhei numa empresa, inclusive é uma que faz parte também, a dona Rosângela vai falar um pouco mais quais as empresas, quantas empresas faz parte do processo, e eu fiquei encantado pela questão da logística de material, pelos setores que nós visitamos. Então, assim, abre uma oportunidade não só para a comunidade, né, dona Rosângela, mas também para o turista que vem visitar a nossa cidade e conhecer, assim, ser impactado. A gente que trabalha com turismo há muito tempo, e eu já fiquei impactado, imagina a pessoa que nunca entrou numa fábrica, nunca viu um processo fabril. Então é mais ou menos essa ideia que o projeto vem trazer? Então o projeto ele é coordenado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, né, que é o órgão federal que administra os incentivos da Zona Franca, junto com as empresas. Então, as empresas que já se habilitaram a participar do projeto, hoje nós temos 12 empresas, 11 já certas, a última está entrando essa semana. E eu acho que posso até falar já as empresas quais são, né? Nós temos a Caloi, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que é ligado à Suframa, que é o CBA, né? A Coca-Cola, Honda, Midea, Ocrim, que é a Trigolar, Cydia, a Yamaha, Samsung, Positivo, Suplog, o suporte, e a Super Terminais. E essas empresas que se prontificaram a abrir suas portas e mostrar o seu modo produtivo e falar um pouco mostrar a cultura da empresa, né? E dessa maneira a gente vai construindo junto a forma como vai funcionar esse projeto, e nós estamos construindo já no site da Suframa, colocando as informações, né, para quem quiser visitar. Então, do CBA já tem, a pessoa já pode se inscrever ali, se quiser visitar o Centro de Biotecnologia da Amazônia, já pode, né? E cada empresa, ela tem as suas próprias regras. A Suframa, junto com elas, a gente constrói uma plataforma que é essa que fica no site da Suframa, e cada empresa tem, por exemplo, porque para não interferir no processo produtivo dela, no dia a dia, né, no cotidiano da empresa, ela se organiza. Então, algumas empresas colocam 2 vezes por semana a visita, outras 1 vez por mês, depende da forma como ela está organizada. E o número de visitantes também. Então, e essas informações estão sendo colocadas ao longo do tempo, né? Agora, nos próximos 2, 3 meses, acho que a gente concluiu tudo no site, todas essas informações, mas já tem bastante coisa lá, que é dentro do site da Suframa, né? Aqui, Zona Franca de Portas Abertas. A gente entra no site da Suframa e dentro do link Zona Franca tem Zona Franca de Portas Abertas. Então hoje já pode fazer esse cadastro? Já pode fazer. Mas tem um limite de pessoas, por exemplo, a CBA? Então vai sendo organizado, os grupos vão se fechando. A partir do momento que tem no CBA, se eu não me engano, o grupo bom, assim, de pessoas que conseguem visitar e entender, porque se forem grupos grandes, aí fica difícil de entender o processo, né? Os guias são os próprios funcionários e os coordenadores de gestores.
Então, o CBA é em torno de 15 pessoas, 10 a 15 pessoas. Aí, conforme vai fechando os grupos, dentro da programação deles, eles vão comunicando a pessoa por e-mail sobre a data, né, então da visita. Está aberto a todo tipo de pessoa, tem alguns critérios para ser ali preenchidos? Não, é aberto. Algumas empresas têm alguma restrição quanto a crianças, por questões de segurança, né? E no formulário que a pessoa que queira visitar, ela preenche, aí ela coloca o motivo, a área de atuação, e tem os critérios internos lá da empresa, eles vão fechando os grupos e vão comunicando. Não tem, assim, nenhuma restrição maior, não. Perfeito. Andresa, Viana, como é que surgiu a AVM, como é que surgiu esse grupo? Né, quantas pessoas, quantas agências, né, qual é o objetivo do grupo? Fala um pouco mais desse grupo formalizado em algum pouco tempo, na qual eu também tenho a honra de participar. E aí o bacana de poder trazer novos projetos no programa é justamente para poder trazer essas informações para poucas pessoas, inclusive da área que não conhece. Fala um pouco mais da AVM. Bem, o nosso grupo ele foi formado a partir de 2020, né, numa conversa entre colegas de trabalho, né, colegas de todos os agentes de viagens, com a necessidade da própria pandemia. Né? Foi um momento que nós ficamos parados, um momento que não tinha serviço. A maioria era somente a parte de remarcações, cancelamentos, então a venda em si ela não estava existindo. Então criou-se uma preocupação muito grande, né, de como ficaríamos, o desânimo tomou conta de todas. Então, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu ter algumas reuniões, justamente para uma incentivar a outra, para uma manter o ânimo que a outra pudesse continuar, né? Eu falo muito no feminino porque na ocasião éramos só mulheres, né, nesse grupo. Então, a gente fez algumas reuniões e a partir daí começou a surgir a necessidade da criação de um grupo de agências que permanecessem juntas para criar ideias, criar atrativos, criar outro tipo de atividade que a gente continuasse no nosso ramo, né? Afinal de contas, é o que a gente sabe fazer, né? Eu estou há 20 anos no turismo, então a gente queria permanecer e até o momento, como era muito incerto por conta da pandemia, a gente não tinha noção de como que isso ia, né, ter o desfecho. Mesmo assim, a gente criou o grupo. E daí foram surgindo ideias de palestras, de destinos. A gente começou a estudar, né? Começou a se familiarizar com outros tipos de projetos na área. E aí foram entrando outras pessoas, né? Hoje a gente está com 35 agentes de viagens, né, no grupo. E o grupo está formado principalmente para isso, para a união dos agentes de viagens, né? Então, somos todos agentes de viagens de Manaus. E a gente tem como intuito justamente fortalecer a nossa categoria, né? Fortalecer a nossa equipe, fortalecer, que a gente costuma dizer que nós não somos concorrentes, né? Nós somos parceiros. Então a gente está aqui junto para progredir, né? Para criar coisas novas no turismo, para ter ideias novas, para ter parceiros novos. Então a gente está com essa busca, né? A gente já fez viagens, né? Que a gente chama de Fan Tour, ou Procaps, né, que são programas de capacitação, em parceria com algumas empresas, alguns fornecedores, que a gente viajou para outros estados. E além de a gente ter essa troca de conhecer outro estado, para poder a gente vender com mais particularidade um destino, a gente troca informações com as pessoas, né, troca informações com os profissionais de outros estados, para convidá-los também a conhecer o nosso estado e a nossa cidade. E a gente faz esse intercâmbio. O bom você tocou num ponto muito importante na questão de não ser concorrentes e sim parceiros. Eu acredito que em diversas áreas a gente sempre tem pessoas que não têm essa visão de olhar ali para um concorrente e achar que ele é um adversário. Sim. E aí nós temos vários exemplos de empreendedorismo aqui no Amazonas, inclusive o mais famoso é a Força Construtiva, que são várias empresas de materiais de construção se uniram em prol de você fortalecer mais o mercado. Eu creio que por participar também do Grupo AVN ou como agência, né, a Roger Tour, é muito importante ter grupos nesse formato, aonde se desenvolve, né, busca capacitações, visitas técnicas, Fan Tour, e isso já acontece, já tem outros grupos lá no seu conhecimento que também faz o mesmo objetivo da AVN, e a particularidade da AVN, ela se transforma nos benefícios voltados para as agências. Como é que entra? Eu quero entrar na AVN, como é que eu faço?
Na verdade, a gente não tem um empecilho para entrar, né? Basta que você seja um agente de viagens, trabalhe no setor e queira participar, né? Queira contribuir, queira fazer crescer o grupo. A gente ainda está se estruturando, né? Então, ainda a gente vai se oficializar como associação em breve. A gente já está se organizando para isso. Então, basicamente, a gente pede que a pessoa seja um agente de viagens e esteja disposto a participar de todos os nossos projetos, né? A gente quer realmente fortalecer a nossa área. A gente tem muito que explorar aqui no Amazonas, né? Inclusive, esse projeto ele é muito benéfico para o estado, né? Para a nossa cidade de Manaus, para as próprias pessoas que moram aqui, que muitas vezes não têm a oportunidade de conhecer, né? A gente estava falando agora há pouco, pessoas que não conhecem o Teatro Amazonas, pessoas que não conhecem os nossos próprios pontos turísticos, né? Então, são objetivos para que a gente possa fazer com que o agente de viagens ele conheça tanto a sua região, como nós tivemos a oportunidade de fazer alguns passeios locais, né, passeios em hotéis de selva, sempre com parceria, sempre com os donos, sempre com o pessoal do próprio local, ajudando a gente nessa parceria, né, como com viagens para fora do estado, né? Então, a gente tem esse intuito de conhecer tanto o local como fora do estado também. Nas viagens, você falou que a VM fez algumas viagens, alguns fan tours, visitas técnicas. O objetivo dessas viagens, além de conhecer outros estados, foi também conectar outros estados do Amazonas? Sim, a gente sempre faz essa troca, né? Quando a gente chega no local, a gente tem contato com os gestores, né? Por exemplo, os gestores dos hotéis que nós nos hospedamos. Então, a gente troca essas informações, a gente conversa, a gente convida para vir conhecer, né, o nosso estado. Tivemos a oportunidade de conhecer a sede de algum fornecedor, então já trocamos essa ideia também com os gestores de lá, fazendo convite, né, para que a gente faça algum evento aqui, faça alguma capacitação, né, aqui localmente para os nossos agentes de viagens, porque quanto mais você conhece, quanto mais você quer conhecimento, mais você tem a oportunidade de fazer uma coisa com mais capacidade mesmo, né? Você conhecendo, você consegue fazer melhor. Dona Rosângela, você falou que tem 12 empresas dentro do programa, né, do projeto. Quais dessas empresas já foram visitadas hoje? Olha, nós estamos fazendo visitas testes, né, ainda para ajustar os pontos, para deixar bem funcionando de forma bem prática, né, para os visitantes. Nós já fizemos a Honda, a CBA, Caloi, nós já fizemos 2, né, e já fizemos agora a próxima Midea, em maio, o CRIM no final de maio ou junho, Super Terminais que acabou de entrar, né? A gente ainda está em conversação, mas provavelmente vai ser junho. Aí julho, acho que Coca-Cola, até o fim do ano todas vão fazer a primeira visita para ajustar e penso que assim, aos poucos já vão abrindo, como o CBA já está aberto dentro conforme for ajustando, já vai colocando no site e as pessoas já podem ir se inscrevendo. Então, do CBA já está pronto para fazer essas inscrições. E aos poucos as outras também vão colocando. Acho que até o fim do ano todas estão. Então, esse primeiro momento de visita são com alguns profissionais da área para ajudar nessa elaboração de como vai acontecer o roteiro. Sim, nós fizemos algumas visitas. A primeira visita no CBA foi com professores da UBRA, de várias áreas, porque a gente tem o retorno deles de uma visão diferente, né? E cada um tem a sua formação e pode contribuir de alguma forma dando sugestões para as visitas ficarem mais atrativas e interessantes. E principalmente a gente conta com as agências de turismo, nós levamos até a Caloi, agências de turismo que trabalham com receptivo local, algumas, né, a gente tem que ir fazendo aos poucos. Então, os grupos da Caloi foram de 20 pessoas, e foi uma parte da imprensa e algumas empresas. A gente vai fazendo aos poucos, mas é muito importante a gente ter o retorno das empresas que vão vender esse produto, né, para os turistas
e demais pessoas até da cidade, que através de uma agência fica mais fácil, né, de repente de pensar um roteiro e fazer um passeio pela cidade, incluir a visita e vai para algum outro lugar. Então, às vezes, a pessoa com um agente de turismo, ele pode pensar um roteiro para a família, para os amigos, fazer um passeio diferente como se fosse um turista na cidade. E também estudantes, né? A gente está trabalhando, tem os professores e estudantes de turismo da UEA que já estão programados, e outros estudantes de nível técnico, e que também essas visitas elas servem para os estudantes terem uma ideia do que é o mercado de trabalho, o que espera eles lá na frente, né? Até para eles irem tentando escolher e vendo na prática como é que é aquele trabalho. E eu acho que isso também vai servir de uma forma bem interessante para as escolas, né? E aos poucos a gente vai vendo esses grupos específicos. Mas... Nesse primeiro momento, a visita tem quanto tempo de durabilidade? A maioria delas, 1h30, 2 horas. Mas a gente percebeu, acho que no dia que você foi a Calói, como que as pessoas gostam tanto da visita e acaba assim, às vezes a gente acaba... O tempo passa rápido. O tempo passa rápido, a gente acaba ficando mais tempo. Mas estão sendo ajustados num tempo entre 1h30, 2 horas, quando tem alguma experiência, assim, lá na Calói a gente pode experimentar alguns modelos, né? De bicicleta, e tem um museu da bicicleta, então cada uma vai ter um tempo diferente, mas é em torno disso, 1h30, 2 horas. 2 horas. Você falou uma parte muito importante na questão de agregar em roteiros, né, regionais, locais, a questão da visitação do Polo Industrial de Manaus. Isso é muito interessante, porque aí, falando como agência de turismo receptivo, nós temos passeios de 4 horas, o Centro Histórico de Manaus, passeio de 6 horas que agrega tanto o Centro Histórico de Manaus como a Ponta Negra, e aí também a Ponte Felipe Dahl. E aí você acrescentar em roteiros alternativos a questão, possibilitando a questão da visita no Polo Industrial de Manaus. Para quem vem, por exemplo, uma viagem rápida que só tem amanhã, muita gente vem, eu acho que seria muito importante agregar, né? Isso, e a gente sabe que nos arredores ali tem alguns restaurantes, e já, né, fica um roteiro que a pessoa pode até pegar um barco ali na Ceasa e ver o Encontro das Águas, ou tem várias opções, mas assim, os agentes mesmo é que vão pensar esses roteiros e conseguir oferecer para o público, né? E a própria população, é interessante fazer essa experiência de, eu vou passar 1 ou 2 dias de turista na minha cidade. E tem um lazer que tem o mesmo efeito de você às vezes vai para Fortaleza, para outros estados aí, outras capitais. A gente passa 2, 3 dias passeando como turista, fazemos os pacotes. Cansa, né? Não cansa, então a gente pode exercer essa mesma forma de ver de um olhar diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, prestar atenção mais na nossa cidade, na nossa cultura, entender um pouco mais como funciona a nossa economia e aprender mais, né? Um tipo de lazer técnico e científico. Educacional, né? Exatamente. Lembrando você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio ZLZN, é muito fácil. Você acessa o seu smartphone, tanto pelo Android ou iOS. Ao colocar na sua loja virtual, você digita ZLZN, a primeira opção que aparece é a da nossa rádio. Você baixando, acompanha toda a programação da rádio e também participa de vários sorteios ao longo da semana. Inclusive, nós temos um kit maravilhoso aqui, um chapéu da Rádio ZLZN, um chaveiro aqui muito moderno com um QR Code, aonde direciona você a baixar o aplicativo da Rádio ZLZN, e também um super copo aí inovador.
a Rádio ZLZN é a rádio que é a cara do povo. Andresa, nessa visão que você tem, essas experiências de viagens nacionais, internacionais, você estava comentando aqui nos bastidores que trabalha com cruzeiro, já teve experiências de poder ter contato com clientes de outros estados. O que eles acham, o que eles pensam, o que eles perguntam sobre a Amazônia, como é que é lá na Amazônia? A gente que já viaja por aí sabe que o pessoal tem um pouco de preconceito, a gente fala isso abertamente aqui sobre a Amazônia. Eu nunca fui na cidade de Manaus, o que acontece lá? Eles andam pelados, né? A gente já trouxe profissionais aqui que falaram exatamente esse termo, e eu cheguei em Manaus há 24 anos no nordestino. Então, assim, as pessoas que não conhecem, os clientes que não conhecem, chegam aqui e ficam encantados por encontrar uma cidade muito organizada e uma cidade, assim, que é uma metrópole. Manaus é uma metrópole. Como é que os teus clientes, assim, internacionais e nacionais, qual é a visão deles para a Amazônia? Olha, num primeiro momento, quando a gente vai daqui como turista, né? Principalmente quando a gente vai como turista, a primeira parte é a curiosidade mesmo, de saber como é a cidade, se a cidade possui transporte, se a cidade possui casas. A gente chega a ter esse nível de, eu acho até que falta de conhecimento mesmo, assim, de uma certa ignorância, né? Principalmente nacional, viu? Vou te falar. O pessoal nacionalmente tem ainda muito esse preconceito, né, de que somos índios, que somos uma tribo praticamente, né? E quando vem a Manaus, principalmente depois que a gente faz esse convite, já tive essa oportunidade de chamar gente de fora para vir para cá, chega aqui e já se depara com outra realidade, óbvio, né, daquilo que ele está esperando. Ele acha que é uma cidade pequena, uma cidade tribo, que as pessoas andam na rua, como você falou, né, como índios, e quando chega aqui vê uma metrópole, vê uma cidade desenvolvida, surpreende, né? Vê os pontos turísticos, vê esse nosso rio maravilhoso, e quem tem a oportunidade também de conhecer essa parte industrial, né, da Zona Franca, vê que é outra realidade, né. Outro dia eu estava conversando com um rapaz de Brasília, inclusive, né, e ele perguntou, né, como é que era aqui, como que era, ele não tinha noção, né? Então, fui explicar para ele, eu disse, olha, esse celular que você está na sua mão, provavelmente veio de lá, né? A gente tem um polo industrial muito grande, a gente tem uma economia voltada tanto para a área, né, fabril, como para a área do turismo. Então, assim, é uma cidade grande, é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, e que a gente tem essa oportunidade, sempre que pode, de conversar com o pessoal de fora, de esclarecer. Eu sou defensora, né, fanática pela nossa cidade, então mostro fotos, mostro como que é a nossa realidade, né? Então eles começam a seguir a gente nas redes sociais e ver a gente postando o nosso dia a dia, né? Nos locais que a gente frequenta, nos shoppings da cidade, na cidade em geral, né, nos restaurantes. Então, assim, se depara com uma outra realidade, né? O turista internacional, a curiosidade maior dele realmente é com a floresta, não tem jeito, né? Ele vem com essa noção de que a gente tem uma fauna, uma flora enorme, então quando ele vem para cá, ele não quer nem ficar na cidade, né? Ele quer ir direto para um resort, para um hotel de selva, para a estrada, para uma cachoeira. Então, assim, a curiosidade dele já é diferente, né? Já não tem esse preconceito. Muito pelo contrário, ele até prefere essa parte mais regional, né? Ele prefere ir mesmo para dentro do mato. Então, assim, na parte no internacional é mais como uma forma de não conhecer, mas de querer conhecer, né? E do nacional, infelizmente, ainda existe muito a parte do preconceito. É verdade. A Andresa falou uma parte muito importante sobre o turista internacional. Nós estamos apenas 4 horas de Miami, né? E aí a gente levanta sempre essa bandeira de porque o americano, que é um público que vem muito para a questão de pesca esportiva, que é sazonal, que acontece de setembro até janeiro. E aí muitas pessoas, turistas que vêm de fora, conhecer o nosso país, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, que é a cidade mais visitada do nosso país. E aí, pela proximidade dos americanos, apenas de 4 horas, por que não faz essa conexão aqui, conhece um pouco das belezas naturais, não dimensionar só um público que é pesca esportiva, que é onde a gente recebe a maior quantidade de clientes, de turistas americanos. E eu tive uma oportunidade de visitar um hotel de selva, né, e realmente o que a Andresa falou é verdade. O turista vem, ele chega no avião, por exemplo, a pesca esportiva vai para Barcelos, que é referência em pesca esportiva, ele chega aqui no avião,
avião, vai para o hotel, já pega o avião, um bimotor e vai para Barcelos. Então, assim, ele conhece pouco da cidade. E aí, quando você traz projetos inovadores, que nós temos muito a oferecer na nossa cidade. Eu já tive várias oportunidades de receber turista aqui e levar para um hotel de selva. Ele não passa um dia aqui, ele não conhece o Teatro Amazonas, ele não conhece... Olha que o cliente ele já vem, principalmente agora nessa pandemia, ele já vem com uma pesquisa já pré-determinada, um roteiro pré-determinado, para saber o que ele vai encontrar aqui na cidade, muito deles. E a Andresa também falou de um ponto muito importante, dona Rosângela, sobre a questão do turismo, que antigamente era muito fortalecido, o turismo de compras, pelo polo industrial, de Manaus, os videocassetes, as pessoas iam para cá e conseguiam comprar com um preço muito em conta. Levou, né? Vários. E agora, muito dos produtos para você comprar produzido no polo industrial de Manaus, você tem que pedir de fora. Como é que funciona isso? Essa questão do turismo de compras, eu acho que já vai ser muito difícil ela voltar, né? Porque o valor também, as bagagens no avião já estão limitadas, o peso, tem custo, e a pessoa hoje em dia tem acesso a tudo, né? Em todos os lugares do mundo a gente quer comprar um headphone, um celular, a gente pede pela internet, chega na nossa casa. Você compra qualquer objeto de qualquer parte do mundo. As coisas vão se evoluindo e a gente também, né, vai se adaptando às novas, à nova realidade e vai oferecendo que hoje as pessoas... O que mais chama a atenção das pessoas, penso que ninguém viria aqui hoje por conta disso para comprar alguma coisa. Sim. Porque tem essa facilidade de esse objeto chegar na casa, né? Agora, se a pessoa vai visitar a fábrica e vê lá produzir o aparelho desde o começo e tem já uma recordação daquilo, pode ser. Independente disso, mesmo que ele não compre naquele momento, mas ele já vai ter aquela marca na cabeça de, olha, eu vi como é que produz, eu vi que produz num lugar que é cercado pela floresta, uma situação diferente, aquilo marca, né? Eu acho que tudo isso, de qualquer forma, a pessoa viria por várias razões, né? E é a forma como a gente oferece o atrativo, né? Nós temos aqui tantas coisas a oferecer, e se a gente oferecer de forma organizada e pronta para o turista, quanto mais atrativos a gente oferecer, as pessoas vão querer vir mais vezes, voltar, né? Nossa alimentação, a nossa culinária, muito interessante. Eu vejo assim, olha, o meu genro é vegano. Aí ele é brasileiro, mas mora fora. Aí ele veio agora e disse, mas eu vou experimentar o peixe. Fez uma exceção, né? Porque a gente sabe que o peixe daqui é maravilhoso, e realmente né? Então a gente tem que aproveitar o que a gente tem de bom, né? E oferecer da melhor forma possível. Ele não comeu jaraqui não, né? Senão ele não sairia daqui. Mas comeu meia banda de tambaqui e achou maravilhoso. A gente tem essas coisas que não tem em outros lugares. Então a gente tem que saber valorizar e oferecer. Então, tudo é a forma como a gente apresenta e oferece. E como tudo, ultimamente, tem que se reinventar, né? O turismo também tem que se reinventar, os pontos turísticos, o que a gente tem a oferecer ao turista. Eu estava falando, a gente estava falando nos bastidores, dos pontos turísticos de fora. Às vezes é um local com uma casinha, com apresentação de alguma coisa regional e vende o ingresso. Se tiver tudo organizado, tiver informação bem... Lá, uma informação curiosa, a pessoa vai ver. E quanto mais facilidades a gente dá para o visitante, mais ele vai se interessar. Então, e aqui também a gente tem os municípios, né? Que tem, você falou de Barcelos, né? A gente pode falar de Parintins, que tem o Festival Folclórico. Saber aproveitar, o nosso potencial é imenso. A gente tem a dificuldade, que é longe. Às vezes, a pessoa que vem pescar, às vezes ela já vem para descansar. E são muitas horas de avião. E aí ele não tem tempo disponível para visitar a cidade, aí ele vai perder um dia de descanso. E às vezes é um empresário que... o foco dele é outro. Mas ele pode trazer a família e a família não querer ir para a pesca. A família pode ficar na cidade fazendo os atrativos e ele vai
para lá, né? Então tem várias possibilidades. Cabe a gente oferecer todas elas, né, da melhor maneira possível, e a gente vai ter, eu acredito muito que o turismo vai se desenvolver aqui, porque realmente nós que vivemos aqui, quando a gente tem essa experiência do olhar e da vivência do turista na nossa cidade, a gente acha interessante. O potencial a gente tem, né? A gente, quando a gente vai passear, a gente fala, hoje eu fiz essa experiência recentemente, agora com a vinda deles, vamos fazer 10 dias de turista aqui. E, nossa, a gente se surpreende, a gente fala, nossa, eu vivo aqui, não faço isso, que coisa interessante, né? A visita guiada ao Teatro Amazonas, muito legal. Agora a gente tem a visita lá na Arena da Amazônia, que é a Arena de Portas Abertas também. Esse projeto de Zona Franca de Portas Abertas está crescendo. Está dando frutos, né? Não é isso? Aí a gente tem tanta coisa para fazer e para ver, né? A gente tem que cada um fazendo a sua parte, deixando a cidade limpa, organizada e os serviços todos, o atendimento a gente tem que melhorar bastante. Isso é verdade. O atendimento é uma coisa que isso é cultural, a gente tem que trabalhar isso ao longo do tempo, porque outras cidades que estão com foco no turismo, elas já estão sempre, as pessoas já nascem falando, nossa cidade é uma cidade turística, nós vamos atender bem o turista, isso é uma coisa que não acontece de um dia para o outro. É um dos gargalos, a gente que tem a possibilidade de visitar outros estados, sabemos que um dos gargalos grandes é a questão do atendimento ao cliente. E aí, se você for falar na parte técnica, na parte operacional, é a logística. Nós temos aqui municípios distantes, dependemos de transporte fluvial para chegar. Você está falando aqui de Tefé, né, que é uma cidade que fica a 500 quilômetros, né, de distância aqui em Manaus, Maués, 285 quilômetros. E aí temos festas fantásticas, estamos aqui próximo ao maior festival folclórico do mundo, que é Parintins. Então, assim, temos essa questão logística, né, dentro do território amazônico, mas realmente a questão de atendimento nós temos que melhorar bastante. Temos que melhorar e também, assim, olhar, de repente, as pessoas, a gente fica esperando algum turista de um visitante de muito longe, vamos dizer, lá do sul, que venha para cá, ele não vai ter tempo, condições de ir lá para Tefé ou para algum estado, para algum município desse, Maués e tal. Mas nós temos as pessoas que moram aqui na região da própria cidade e de uma cidade para outra, que às vezes nem passa pela cabeça de fazer um passeio desse, que é um turismo também, né? A gente tem que ir buscando também esses outros grupos de visitantes que podem movimenta a economia de qualquer forma. O dia que eu saio da minha casa de manhã e eu vou fazer uma visita ao teatro e eu vou passear lá na praça, eu vou tomar um sorvete, que abriu uma sorveteria nova, depois eu vou almoçar no restaurante. É a cadeia turística. Vai movimentando a cadeia. Né? E as pessoas do interior também podem daqui visitar um município vizinho, aí depois vai para um outro. Outro dia eu fui para Novo Airão, me surpreendi, eu tinha ido há quase 30 anos atrás e fui de novo. E a gente tem aquela experiência da floresta e tal. E, poxa, eu estou aqui perto. A gente tem que conhecer a nossa própria casa, né? Como a gente tem que começar a olhar um pouco também no nosso ambiente como uma visão de fora, que é do turista, né? De conhecer. Para saber o que pode melhorar, né? Conhecer, parar o dia para ter informações novas, olhar para a paisagem nova, né? É isso mesmo. E Novo Airão, já fazendo aqui uma colocação, Novo Airão hoje é referência de turismo. Né? Tanto a Prefeitura como a Secretaria de Novo Airão de Turismo está desenvolvendo uns projetos fantásticos lá. Se você for dar uma olhada, Novo Airão é um dos municípios que está se destacando na questão. Tivemos a possibilidade e a oportunidade de visitar o município, conhecer um pouco mais. Você fala ali do Parque das Anavilhanas, você fala dos hotéis de selva, concentrações, coisas maravilhosas que temos aqui no Norte Amazonas, e como foi comentado nesse podcast, temos que explorar de forma positiva, né, que aí a cadeia toda ganha, né? A gente está tão pertinho agora, a estrada tá boa, né? Às vezes a gente dá um pouco de, assim, a gente fica um pouco parado, assim, pensar, mas eu vou pegar um carro 2, 3 horas, olha, 2, 3 horas você pode ter um passeio tão legal, tão diferente, né? A gente tem que
E cabe realmente, se os serviços estiverem organizados, se tiver tudo funcionando direitinho, aos poucos as coisas vão acontecendo. Tem tudo para evoluir, né? O nosso turismo aqui local. É verdade. É verdade. A dona Rosângela falou uma coisa muito, assim, particular na questão da visitação. Vou pegar aqui a empresa na qual nós tivemos a oportunidade de conhecer, que foi a Caloi. Tinha um museu das bicicletas. Isso. E você trazer... Eu fiquei assim maravilhado, porque meu pai tinha uma bicicleta. Nossa, quem não lembra, tinha aquela propaganda, não foi esqueça, da minha Caloi. Da minha Caloi. Foi fantástico viver aquela experiência. Não é legal? Isso. E imagine pessoas que até mesmo nunca tiveram a oportunidade de entrar numa fábrica, mas já teve uma bicicleta Caloi e ver aquele evolução, momento, né? Como a gente está produzindo hoje com novas tecnologias, aqueles material de carbono, de fibra, e a gente fala, puxa, o peso, começa, né? Como era antes. Interessante que a gente vai aprendendo, acha interessante, passa um dia maravilhoso e acaba adquirindo conhecimento e valorizando mais, né, a nossa região. E vai ser especial até mesmo para o pessoal daqui, né? Entender melhor por que funciona o modelo Zona Franca, por que as empresas estão aqui, o que elas geram o que ela beneficia emprego, pra gente, o que elas representam para a sociedade, o que isso gera, né? E a gente vai entendendo, quando a gente vê a cadeia toda, de onde que sai o insumo, vem lá... Alguns insumos vêm da China, outros vêm aqui da região sul. Como é que eles chegam aqui, produz, quem é que trabalha, Você vê que tipo de enorme, emprego. né? Aí as universidades vão trabalhando mais para ter mais profissional, vão crescendo. E os familiares, a gente vai montando assim, né? Como funciona a nossa cultura e a nossa produção. Né? É verdade. Andresa, quantos fan-tours já aconteceu na AVM? Fala um pouco mais dessas viagens que se reuniu o grupo de agências aí, foi ter essa imersão, para até mesmo trazer conhecimento e falar daquilo que a gente está... trazer aquilo que a gente está falando sobre experiências de novos atendimentos, experiências de novas culturas. A gente teve 2 principais, né? Um para o Rio de Janeiro, que a gente foi para a região dos Lagos, né? E a gente conheceu alguns hotéis, né? Nessas visitas que a gente faz, a gente viaja para o destino, conhece principalmente os hotéis, por exemplo. A gente foi conhecer uma rede hoteleira, então a gente conhece todos os hotéis dessa rede, como forma de visita mesmo. Vamos aos hotéis, visitamos a estrutura, visitamos como funciona, visitamos as pessoas que trabalham, né, no local, o pessoal de reservas, para familiarizar justamente e a gente ter esse intercâmbio, né, de informações, de como funciona. E o segundo foi para Foz do Iguaçu, né, que também a gente teve a oportunidade, que é aquilo que a gente estava falando, né, de que quando você chega no destino, você se surpreende, né? Realmente, por exemplo, Foz do Iguaçu, para mim, foi um destino que surpreendeu em relação a tudo, em relação a... Eles são muito organizados, visitas, né? Oferecem muitos produtos para você ver, Eles têm vários locais para visitas, eu não imaginava, não imaginava. Legal. E tudo eles comercializam. Tem um museu de cera, tem um museu não sei de quê, tem um museu do carro, tem um museu da bicicleta, tem vários. Então, eles comercializam tudo. Tudo. É uma organização. Porque é planejado. Pois planejado. Isso é importante. Aí tem o museu de cera todo estruturado, com qualidade, pessoas profissionais trabalhando, né? Então, assim, você vê que tem todo aquele atendimento ao turista, né? Não é só a parte das cataratas, por exemplo, né? Você tem a oportunidade de conhecer a cidade. E olha que a cidade é pequena. Então, assim, você tem essa oportunidade de ver que funciona, né? Com as coisas organizadas, com profissionais adequados, você vê que funciona o turismo, né? Então, a gente também tem como copiar isso, né? Porque a gente copia o que é bom, né? A gente copia os modelos bons. Conversar bastante, né? Quando você vê aí, por exemplo, tem um evento no teatro, em algum lugar. Os restaurantes em volta, eles têm que estar antenados com isso, para quando acabar aquele espetáculo, as pessoas vão dar uma volta. Se elas encontrarem um serviço legal e as coisas funcionando bem, elas vão ficar um pouco ali e vão consumir. Agora, se não tiver preparado, se chegar, não está fechado agora, então não está preparado para a quantidade de pessoas.
não vai acontecer, aí a economia não se movimenta. Lá em Foz, a gente foi para os parques. Tinha sempre alguém vendendo na frente. Uma sombrinha, uma capa de chuva, um chaveirinho, um chapéu, entendeu? Então, assim, todo mundo nessa cadeia ganha, né? Então, se tiver tudo organizadinho... Então, a gente teve essa oportunidade desse intercâmbio de informações, né? De conhecer o destino, de conhecer os pontos turísticos, de como funcionam, valores, o que é acessível para tal turista fazer ou não fazer, né? Porque algumas também a gente não indica. Por exemplo, o idoso ir para tal lugar não é legal. Então, a gente tem que ter essa noção do que pode e do que não pode ser aceito, né? Nessa questão de estrutura. Você indica outro lugar para fazer, porque opção tem. Então, a gente tem que fazer funcionar. Que é esse modelo que a gente pode trazer para cá, para Manaus especificamente. Né? O produto a gente tem, né? Só falta muitas vezes lapidar e ter a oportunidade para acontecer, exatamente. É verdade. Para fluir, né? Vocês visitaram o Parque das Aves? Sim, visitamos o Parque das Aves. Imagina o Parque das Aves aqui em Manaus, uma coisa fantástica, a organização. A gente poderia ter aqui um aquário incrível. Exatamente. Entendeu? A gente poderia ter várias coisas voltadas para a natureza. Me parece que existe agora um projeto novamente. Nós já tivemos projetos desde a época da faculdade. Tinha um lá dos japoneses, né, que fechou, as pessoas vinham para cá e adoravam ir ver aquele aquário. Assim, e hoje em dia a gente sabe que, né, do Rio de Janeiro tem um imenso, né? Nossa, Balneário tem um enorme também. É uma coisa que a gente aos poucos tem que vamos tentando. Eu não sei se ainda tem, mas no IMPA tinha a questão do peixe-boi. Ainda tem, mas é uma coisa muito restrita para a quantidade de coisas que a gente pode proporcionar, né? O Musa também tem, né, um aquário lá, mas é pequeno também, assim, proporcionalmente para o que a gente poderia oferecer, mas não sei, é interessante, né? Ou então, né, a gente buscar, tem tantas alternativas de como, sei lá, ver inovação, os peixes dentro do próprio rio, não sei, né? A gente muita coisa que a gente tem muita coisa para fazer. Eu fiquei pensando no Parque das Aves, porque imagine a grande quantidade de aves que nós temos na Amazonas. Nossa. E aí você tem um parque daquele de forma ordenada e organizada, você tem um roteiro já pré-definido, você entra, você fica encantado. Que você saiba que tem naqueles pássaros ali, muito legal. E tem toda uma história quando você entra. E porque aqui dentro da floresta amazônica a gente não consegue ter algo do gênero, né? E assim, o bacana de poder conhecer outros estados é isso, que você acaba tendo ideias, né? E chegando aqui, por que não tem aqui? Por que não acontece aqui? Né? Vamos buscar ali começar o caminho para fazer acontecer, né? Porque é maravilhoso. O Parque das Aves é uma coisa fantástica. A gente visitou por meio de Sebrae também, então, assim, foi uma coisa que realmente fica, porque é algo amazônico, a quantidade de espécies que nós temos de aves aqui, que você vê isso muito mais presente em outro estado e não aqui dentro. E sempre a gente, para finalizar, o bate-papo é muito gostoso, as informações são pertinentes e a gente acaba passando um pouco do horário, mas a gente sempre finaliza o nosso podcast com uma pergunta. Vou começar essa pergunta com a dona Rosângela. O que torna o Amazonas incrível, que é o nome do nosso programa? Nossa, o que torna incrível é a nossa biodiversidade, as pessoas e o clima, a diversidade toda que nós temos aqui, os contrastes e a nossa natureza, tudo é muito incrível aqui mesmo. A gente tem que realmente saber valorizar e explorar isso. Eu gosto de ver sempre no olhar do Manauara, 99% de quem veio aqui no nosso programa é da terra. E aí quando a gente faz essa pergunta, o que torna o Amazonas para você incrível, a gente vê o brilho no olhar, algo diferente. Andrés, o que torna o Amazonas, na sua opinião, uma cidade, um estado incrível? Olha, o Amazonas, ele é um estado, assim, diferenciado, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma riqueza aqui cultural, né? De território, de tudo que possa envolver a biodiversidade, natureza. A gente tem, é o maior estado, né, do Brasil e que a gente poderia aproveitar muito mais. Mas é um estado lindo, é um estado de pessoas incríveis, né, de pessoas batalhadoras, que sempre venceram aí de uma certa forma, né, o preconceito estrutural que existe, né, em relação aos outros estados brasileiros, mas que a gente tem muito ainda a mostrar, que tem muito ainda a promover
o nosso estado, né? E eu sempre falo assim, eu sou uma defensora, né, do Amazonas e de Manaus, assim, ferrenha, né? De defender os meus princípios, de defender a minha cidade, a minha origem, né? Meus familiares são todos daqui praticamente. Então a gente tem esse orgulho, né, de ser da terra e de querer fazer um Amazonas melhor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Superintendência da Zona Franca de Manaus por ter cedido a dona Rosângela a vir vir participar desse bate-papo conosco. Muito obrigado. Nós que agradecemos o espaço. O programa sempre está de portas abertas a receber novos projetos. Gostaria de agradecer a coordenadora, uma das administradoras do Grupo AVN, Andresa Viana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pela oportunidade, né? O nosso grupo está à disposição, né, dos outros agentes de viagens ainda que não fazem parte, né? A gente está aqui para agregar, né, de tornar um grupo igualitário mesmo, independente do tamanho da agência, do tempo de serviço que o agente tem, né? A gente quer união, né? A gente quer agregar, realmente somar, né? Então eu queria agradecer a Márcia, né, que é a outra administradora do grupo, e também a todos os agentes que fazem parte, né, do nosso grupo AVM, e a gente está à disposição. Muito obrigado. Você acabou de conferir o podcast Amazonas Incrível. Você que ainda não baixou o aplicativo, é muito fácil. Você vai na loja do seu aparelho celular e coloca ZLZN e o primeiro app que aparecer é da nossa rádio. Nesse episódio você viajou comigo, seu guia incrível, e com a Roger Tour, agência de turismo, desbravando fronteiras, e também com toda a equipe do podcast Amazonas Incrível. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Todo esse conteúdo foi produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência e te espero nos próximos programas.